Olá, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Aulinha de história, tá? Vamos conversar sobre entradas e bandeiras. Vamos começar, né? O governo português, ele resolveu organizar expedições. Essas expedições, elas tinham o objetivo de expandir a colonização, porque como a gente já falou diversas vezes, a colonização do Brasil, ela se concentrava no litoral, na faixa litorânea. A descoberta de novas riquezas, porque a cana-de-açúcar já estava decaindo, por causa da Holanda, né? Exterminar ou capturar os indígenas eles formavam uma forte batalha com os portugueses, porque eles não aceitavam a colonização, não aceitavam serem catequizados. Então, os portugueses queriam exterminar esses índios. Reconhecer e explorar o território brasileiro. E a primeira entrada foi liderada por Américo Vespúcio. Ele explorou a região onde hoje fica o Cabo Frio. Então, quanto às bandeiras, vamos lá. Meu Deus. Quanto às bandeiras, vamos lá. As bandeiras foram expedições organizadas pelos colonos portugueses que se decidiam a se aventurar pelo interior do Brasil, sem autorização da corte. Muito importante isso, certo? Então vamos lá. As entradas eram organizadas pela corte portuguesa, elas respeitavam o Tratado de Tordesilhas e elas só tinham os objetivos que a gente falou no slide anterior, que era o objetivo de explorar o Brasil, de conseguir mais riquezas, de conquistar outros territórios, de exterminar indígenas. As bandeiras, não. As bandeiras eram organizadas por colonos que eles queriam. Os colonos tinham dinheiro, eles tinham condições e eles decidiram se aventurar. Não foi o governo português que mandou. E outra coisa muito importante, eles não respeitavam os tratados de Tordesilhas. Eles não respeitavam os tratados. Então, assim, é muito importante isso, porque quando eles não respeitavam o tratado, eles poderiam travar uma guerra contra a Espanha, que era dona da outra parte do Brasil, né? Composição das bandeiras. As bandeiras eram compostas por capitães, guias, mamelucos, índios, negros, padres, mulheres e crianças. Quem eram os capitães? Os capitães eram quem liderava as bandeiras. Os guias eram pessoas que já conheciam aquele território. Os mamelucos eram os mestiços. Índios, negros, padres, mulheres e crianças iam para fazer volume, vamos dizer assim, na composição da bandeira. As maiores dificuldades encontradas pelos bandeirantes eram que o território era desconhecido. Como o território era desconhecido, muitas vezes eles passavam fome, ataque dos indígenas, animais selvagens, doenças desconhecidas, entre outras. E como é que as bandeiras sobreviviam? Eles sobreviviam porque eles tinham um forte esquema de organização. Por exemplo, eles só acampavam próximos a rios e também eles organizavam plantações onde eles acampavam. Enquanto a plantação não ficasse boa, eles comiam coisas que tinha na própria região da bandeira. Ciclo das bandeiras. Primeiro eu tenho o ciclo de caça aos indígenas, tá? Então vamos lá. Como é isso? As bandeiras de caça aos indígenas, elas se dedicavam única e exclusivamente para capturar indígenas para vendê-los como escravos para as lavouras de cana-de-açúcar. Os principais bandeirantes dessa época: Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva, Jerônimo Leitão, Borba Gato, Domingos José... Eita, e agora para voltar, que eu esqueci o nome dele. Domingos José Velho. E temos também os ciclos das bandeiras, né? O ciclo da mineração. O ciclo da mineração, as bandeiras se dedicavam a encontrar, explorar riquezas minerais como ouro, diamante, prata, etc. Principais bandeirantes: Fernão Dias, Bartolomeu Bueno da Silva, Pascoal Moreira Cabral, Marcos Azevedo Coutinho, Francisco de Souza, Rodrigo Arção de Borba Gato. E quais foram as consequências dessas bandeiras? Principalmente das bandeiras de mineração, tá? Principais consequências: povoamento do interior do país,
descoberta de riquezas e minerais, expansão territorial da região centro-oeste. O ciclo das bandeiras, das bandeiras de mineração, eles não se concentravam só em Minas Gerais, como a gente costuma imaginar, não, tá? Eles se concentravam em toda a região centro-oeste. Foi achado ouro no Mato Grosso, em Goiás e em Minas. Então, essa região toda, ela foi povoada. E temos também as monções. O que são as monções? Monções eram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios. E elas não tinham o objetivo de explorar, de capturar nada. Elas só queriam abastecer de alimentos e instrumentos de trabalho, pólvora para as armas, né? E armas para as pessoas que estavam trabalhando nas bandeiras de mineração. Então, meus amores, era isso. Qualquer dúvida, manda o papai e a mamãe me procurar, tá bom? Beijos, até amanhã.